Olá, muito boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta sexta-feira. Muita informação de qualidade para você que está em casa nos acompanhando logo mais. Vamos falar ao vivo por Skype com a monja Koen Roshi, que é missionária oficial da tradição Sothochu. O tema é como lidar com a ansiedade e o estresse durante a pandemia. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos Fábio Zanata, que é médico anestesiologista pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com ele vamos falar dos riscos e perigos de se entubar um paciente diagnosticado com a Covid-19. E ainda nesta edição, João Dória prorroga a quarentena no estado de São Paulo, a posse do novo ministro da Saúde e também o medo dos profissionais que denunciam a falta de equipamentos de segurança nos hospitais. Mas antes, as dicas. Nós voltamos e vamos direto para o nosso telão da saúde, ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país, no estado de São Paulo e aqui na capital, Celso. Pois é, Michele, hoje a primeira morte por Covid-19 no Brasil completou um mês. A vítima, um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Santa Maggiore, na capital paulista. Desde então, já são 33.682 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 2.141 mortes no Brasil. Foram 3.257 novas confirmações em 24 horas. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, foram confirmados 12.841 registros da doença e 928 mortes. Em 24 horas, são mais 1.273 casos no estado, com 75 novos óbitos. Na capital paulista já foram confirmados 9.357 casos e 690 óbitos. Foram 468 novas confirmações em 24 horas. O novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Teich, tomou posse hoje em Brasília. No discurso, Teich disse que vai focar sua passagem pelo ministério nas pessoas e na parceria com estados e municípios. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de Luiz Henrique Mandetta. O agora ex-ministro da Saúde se despediu do presidente com um cumprimento de cotovelos e fez um agradecimento emocionado. O século XXI vai ser dividido em antes e após o coronavírus. Todas as economias vão sofrer, a nossa vai sofrer. E muito nos preocupa a segunda onda, o pós-Covid. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que pude servir ao governo. Uma honra para mim trabalhar durante esse período com essa equipe, sob sua liderança, sob sua coordenação e, humildemente, como cidadão, me coloco à disposição sempre que for chamado, sempre que for convidado para qualquer tipo de serviço que eu possa fazer. O novo ministro, Nelson Teich, tem 62 anos, é formado em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e fundador do Centro de Oncologia Integrado, onde trabalhou até 2018. No discurso, ele afirmou que terá foco nas pessoas e que fará um trabalho de parceria com estados e municípios para conter o novo coronavírus. A gente tem ações iniciais que a gente vai fazer, né? Decidir acompanhar diariamente a evolução em cada estado, município, de como está evoluindo a Covid ou outros problemas que possam estar relacionados à saúde. E trabalhando com os estados, com os municípios, que a gente consiga ter uma agilidade na solução de problemas que vão surgir. Porque, como eu falei antes, essa situação, com tanta incerteza, você não consegue planejar muito na frente. Você tem que analisar todo dia o que está acontecendo, ver o que aconteceu até ontem, fazer um diagnóstico, fazer um planejamento e executar. Disse ainda que o combate à doença levará em conta os indicadores sociais, como o desemprego, mas ressaltou que, independente das ações, no final sempre se fala de gente. O foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. Após o discurso do novo ministro, foi a vez do presidente. Bolsonaro diz que sabe da responsabilidade ao defender a retomada do comércio no país, mas que ainda assim acredita que isso seja o mais correto a fazer. Essa briga de começar a abrir para o comércio, é um risco que eu corro, porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência é que tem que abrir.
Desde o começo eu tinha uma visão, ainda tenho, que nós devemos abrir o emprego. Porque o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser, no meu ponto de vista, mais danoso que o próprio remédio. A substituição foi formalizada ontem após longo percurso de desgaste da relação entre o presidente e o agora ex-ministro. Os dois divergiam sobre a melhor forma de enfrentamento ao vírus. Enquanto Mandetta defendia o isolamento social rígido e o uso moderado da cloroquina, Bolsonaro apostava no relaxamento da quarentena para diminuir os impactos da grave recessão econômica provocada pela pandemia. O presidente também é um entusiasta da cloroquina. Pois é, o governador João Dória prorrogou hoje pela segunda vez a quarentena decretada no estado, que vai agora até o dia 10 de maio. O anúncio foi feito após reunião no Centro de Contingência do Novo Coronavírus de São Paulo. Dória justificou a decisão dizendo que segue a ciência e que a situação de alguns hospitais já está próxima do limite e é bem preocupante. Sem dúvida. E ao lado do prefeito Bruno Covas, Dória lamentou ainda a saída de Luiz Henrique Mandetta do cargo e diz que sua equipe deve se reunir em breve com um novo ministro da Saúde. Vamos ver com Marcelo Baceggio. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta sexta-feira a prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio. Antes, as medidas de restrição impostas pelo Estado eram válidas até dia 22 de abril. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, estados e municípios têm autonomia para determinar o isolamento social e definir quais serviços são considerados essenciais sem o risco de intervenção do governo federal. A atitude responsável do governo do Estado de São Paulo é pela prorrogação desta quarentena para evitar o colapso no atendimento da saúde pública e, na sequência, da saúde privada no Estado de São Paulo. A taxa de isolamento social também caiu para 49%, número considerado bem abaixo do ideal pelo Centro de Contingência do Coronavírus do governo do Estado, que é de 70%. Nós não temos nenhum prazer em ampliar o período da quarentena, mas temos sim a obrigação de respeitar a ciência e proteger vidas. E vai passar. E depois disso nós saberemos agir para recuperar a economia, ajudar a recuperar empregos, como já aconteceu no ano passado aqui em São Paulo. Já temos vítimas em todos os bairros e regiões da capital. Estamos abrindo novos leitos quase todos os dias. Ontem, mais 561 leitos foram entregues no hospital de campanha do AMB. Mas mesmo assim, os nossos hospitais estão ficando lotados. Alguns dos principais hospitais de São Paulo já lidam com a lotação dos leitos de UTI por causa da Covid-19. O Emílio Ribas e o Hospital Geral da Pedreira, por exemplo, têm mais de 90% de sua capacidade preenchida. O Hospital das Clínicas e o Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, mais de 80%. Por isso, uma parceria com hospitais privados para aproveitar leitos inutilizados é vista com bons olhos pelas autoridades. Nós estamos conversando através das associações que representam os hospitais e não necessariamente hospital por hospital. Então, isso está sendo feito e devemos estar finalizando isso muito em breve. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender também com a experiência de quem nos antecedeu na pandemia. Eu fico surpreso que as pessoas não consigam entender o que já aconteceu. O governador João Dória também comentou sobre a posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, desejando boa sorte ao responsável pela pasta e alertando para a necessidade de ele se basear em dados científicos. Já o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, garantiu que sua equipe se encontrará com Nelson Teich em Brasília assim que for possível. Eu ontem já postei um tweet onde lamentei muito a perda do ministro, não tê-lo à frente do Ministério da Saúde, e desejei ao novo ministro, Nelson Teich, sucesso e êxito na sua missão e de que ele também siga tecnicamente a orientação daquilo que ele é formado. Assim que for possível, nós estaremos em Brasília conversando com ele e a nova equipe. Assim que ele abrir uma agenda, nós já deixamos nosso pedido lá.
Apesar de ter ampliado a quarentena até o dia 10 de maio, Dória não afastou a possibilidade de flexibilizar as medidas impostas se o número de casos registrados e de mortes pelo novo coronavírus apresentar uma queda considerável. A decisão amparada na ciência foi manter a quarentena exatamente como ela está. Para a etapa posterior, se tivermos uma boa resposta da população, sobretudo a população do interior e do litoral, mas eu também incluo aqui a população que reside na capital e na região metropolitana, sim, poderemos reavaliar. E com a queda cada vez mais acentuada de adesão ao isolamento em São Paulo, o governador João Dória voltou a pedir hoje que a população não viaje durante o feriado de Tiradentes. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires para saber se a população atendeu ao novo apelo do governador. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, aparentemente não, porque o movimento é bastante grande. Olha, essa é a segunda vez que o governador João Dória prorroga a quarentena, agora para 10 de maio, como vocês disseram. E também é a segunda vez que ele pede para que as pessoas fiquem em casa e não viajem no feriado. O primeiro feriado que ele falou isso foi na Páscoa e agora no feriado de Tiradentes. O governador, ele fez um decreto junto com o prefeito Bruno Covas, pedindo que as pessoas fiquem em casa, e também esse decreto fala que as pessoas podem ficar em casa, dependendo de cada empresa. Segunda-feira é um ponto facultativo e na terça-feira, então, é o feriado de Tiradentes. O que a gente percebe aqui na cidade, Michele, é que o movimento é muito grande, muito maior, inclusive, do que na saída da Páscoa. Então, a gente está aqui na Ponte das Bandeiras, dá só uma olhada no sentido da Ayrton Senna, aqui da Marginal Tietê. Bastante movimento, tem até alguns pontos que a gente consegue perceber que o motorista precisa até desacelerar um pouquinho. No sentido contrário, para quem segue no sentido da Castelo Branco, também um movimento bastante intenso. A CET divulgou que não tem nenhum índice de congestionamento registrado agora à noite de vias congestionadas, mas a gente percebe, a gente que está todo dia nas ruas, que já tem muito mais gente, pelo menos andando de carro. Sobre as estradas, nenhuma apresentando problemas, apenas uma pequena lentidão na Via Anchieta no sentido do litoral. E está bem friozinho, então até um convite para ficar em casa mesmo. Voltamos com vocês. Obrigada, Sabrina. É muito triste ver isso. As pessoas parecem que ainda não se conscientizaram da gravidade que é essa Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Repito, fique em casa, só saia em último caso. Saúde em risco. Profissionais da saúde denunciam a falta de equipamentos de proteção tanto em hospitais da rede pública quanto da rede privada, em meio à exaustiva rotina de trabalho e de medo. E a situação é grave, muito grave. Segundo o balanço do Conselho Federal de Enfermagem, ao menos 30 morreram por causa da Covid-19. O repórter José Paes conversou com exclusividade com alguns desses profissionais que relataram como tem sido a rotina na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Confira. As denúncias dos profissionais da saúde têm sido recorrentes. No hospital público está um descaso. A gente recebe uma máscara cirúrgica para passar um plantão de 6 horas. Às vezes a gente faz um plantão de 12, eles querem que a gente passe o plantão de 12 horas com a mesma máscara. Relatos como esses fizeram os sindicatos de quem atua na área da saúde de São Paulo se mobilizarem. As associações têm movido medidas judiciais contra hospitais das redes pública e privada por falta de equipamentos de proteção individual durante o enfrentamento do novo coronavírus. São no mínimo 40 os hospitais notificados no estado. A gente tem questionado a qualidade das máscaras, né? Principalmente das máscaras cirúrgicas. O pessoal tem mandado foto para a gente aí que, se você colocar aí um RG, um documento debaixo da máscara, você consegue ver perfeitamente tudo que está lá, né? De acordo com um balanço feito pelo Conselho Federal de Enfermagem, o Brasil registrava até a última quarta-feira ao menos 30 mortes de profissionais do setor por causa da Covid-19. Ainda segundo o COFEM, no dia 5 de abril, o país tinha 230 casos suspeitos ou confirmados de enfermeiros contaminados pelo novo coronavírus.
Mas, em 10 dias, esse número pulou para 4.089 infectados. Este enfermeiro, que pediu para não ser identificado, disse à nossa reportagem que a falta de proteção no Hospital Geral do Grajaú, onde ele trabalha, tem contribuído para contaminações no local. Eles utilizam atendimento, aquele avental branco descartável, super fininho, gerando um risco super grande. Máscara N95, eles estavam entregando uma PFF1, que não é a mesma eficácia da PFF2, que é a N95, e eles passam uma lista pedindo para os profissionais assinarem que receberam os EPIs, sendo que os profissionais nem receberam nenhum tipo de EPI. Este outro enfermeiro que trabalha no Hospital Geral de Pedreira e também pediu anonimato, relatou um cenário parecido. A gente não está conseguindo prestar um atendimento 100% para os pacientes devido à falta de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né? A gente já está sofrendo com a falta desses recursos, desses insumos, e quem acaba perdendo nessa parte são os pacientes, porque a gente não tem uma proteção 100% para estar podendo chegar em contato com esses pacientes. Quase 5.000 denúncias já foram feitas ao Conselho Federal de Enfermagem por insuficiência de EPIs nos hospitais. Segundo o presidente da Confederação das Santas Casas e entidades filantrópicas Miróclis Campos Veras, é preciso que os governos deem mais subsídios para que não faltem equipamentos de proteção individual aos profissionais da saúde que estão na linha de frente dos hospitais. Os governos estaduais, muitos deles até interviram em empresas, certo, que tinham esses EPIs, colocaram na rede própria e esqueceram de colocar também nos hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos fazem parte de mais de 50% do atendimento aos pacientes do SUS. Na alta complexidade, que se envolve aí UTI, mais de 70%. Então, está sendo esquecido de colocar, os estados colocarem também a esses hospitais para que nós tenhamos a segurança, certo? Aos nossos profissionais médicos, aos nossos profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, enfim, a todos os hospitais. Por outro lado, a população ajuda como pode. O Danilo é dono de uma impressora 3D e colocou o aparelho para produzir máscaras de acetato, que já vêm sendo doadas para a rede pública. O nosso grupo, a gente já imprimiu mais de 500 máscaras, já distribuiu essas máscaras para os hospitais aqui do HC, o Hospital da Santa Casa. Essas hastes de impressão, elas levam cerca de 4 horas para serem impressas. Então, a cada 4 horas, a gente consegue, por impressora, retirar 2 unidades dessas. Então, a gente tem tido muito mais demanda do que condição de entrega. O fato é que, enquanto os equipamentos de proteção individual continuarem a faltar, tanto os profissionais da saúde quanto os pacientes infectados estarão colocando a própria vida em risco. A gente fica com medo por conta dessa falta de materiais que a gente usaria para se prevenir, para ajudar quem mais precisa, só que a gente acaba ficando com medo porque não tem. Os profissionais da saúde vão ser enxergados de uma outra forma após essa pandemia. Vão passar a nos valorizar muito depois que passar essa tempestade toda aí. É algo que requer ainda mais atenção das autoridades no âmbito estadual e principalmente federal para oferecer essas EPIs para esses funcionários, para esses trabalhadores da saúde poderem fazer o seu trabalho com a devida segurança que é necessário nesse momento de combate à Covid-19. Os idosos são considerados grupo de risco porque estão mais sujeitos a complicações em caso de contaminação pela Covid-19. Por isso, o isolamento social é ainda mais imprescindível para eles. Desafio em nome da saúde, nada fácil de cumprir por quem está acostumado a ficar próximo da família e pela primeira vez se vê obrigado a manter distância, pelo menos fisicamente, de filhos e netos. Ainda bem que tem a tecnologia para dar uma ajudazinha. Vamos ver com o Jonas Campos. O Joseildo, que é enfermeiro em Campina Grande, na Paraíba, dormiu por aproximadamente um mês no terraço da casa da família. Sacrifício para não colocar em risco a saúde da mãe. Minha mãe é uma senhora de 74 anos, asmática, cardíaca, pressão alta. Um mês atrás sofreu um infarto. E eu fiquei no beco sem saída. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Por que eu vou fazer? Eu não tenho recurso para alugar um canto para eu ficar. Aí foi quando tive a ideia de
ir para o terraço de casa. O enfermeiro de 33 anos, que ganha um salário aproximado de R$1.000 mensais em uma unidade de pronto atendimento, já deixou a cama improvisada no terraço da mãe e hoje, assim como outros profissionais da área, tem hospedagem garantida pela Secretaria de Saúde de Campina Grande. Mas a história dele, que se espalhou pelas redes sociais, principalmente com esse vídeo gravado e divulgado por uma empresa de doações, comoveu muita gente. A ideia minha não era essa, a minha ideia era que desse um valor de R$900, R$800, que desse para mim pagar um aluguel de um quartinho por 2, 3 meses, né, que é o pico do Covid-19, para mim poder se afastar de casa. E acabou que deu mais de R$34 mil. E através dessa doação que veio para mim, irei repassar, sair dividindo um pouco para cada lugar, para todo mundo sair beneficiado com essa ação, através do Razões para Acreditar. Todos, o pessoal aqui lá de idosos, todos eles serão beneficiados, porque o pessoal está precisando. O isolamento social é a recomendação da Organização Mundial da Saúde no combate ao novo coronavírus. E ficar em casa é ainda mais essencial para o grupo dos idosos, considerado de risco, mais vulnerável em caso de contaminação pela Covid-19. Estar em confinamento, muitas vezes longe da família, dos filhos, netos e bisnetos, é um desafio inédito, complicado física e emocionalmente para a geração mais velha e exige atenção especial. O impacto é bem sentido para vários pacientes, né? Alguns mais, outros menos. E o que a gente tem orientado é, na verdade, assim, tentar preservar algumas das atividades que já costumava fazer dentro de casa, para quem faz atividade física. Fazer atividade física dentro de casa, com as suas limitações, obviamente. Felizmente, nós vivemos um momento onde as pessoas podem fazer videoconferência, elas podem se ver na tela do computador, no celular. Isso é um facilitador para essas pessoas, mas elas estão vivendo um momento de muita restrição. O Instituto Família Barrichello, que dentre inúmeros projetos beneficia mais de 2.000 idosos pelas periferias de São Paulo, tem ajudado a geração mais velha a se movimentar e usado a tecnologia para manter a programação de antes da pandemia. Aulas que envolvem atividades físicas e cognitivas agora estão disponíveis no YouTube do Instituto. Isso é super importante, né, nesse momento, porque a atividade física, ela ajuda a gente a manter um sistema imunológico equilibrado. E isso tem sido a nossa meta, né? Manter a energia. E muitos também, nesse isolamento agora, a gente está falando de milhares de idosos, né? É uma maneira de gerar uma interação mesmo. Falando em interação, a dona Virgínia, professora de português de 61 anos, iniciou a quarentena dando aulas online, mas foi colocada de férias pela escola e teve dificuldades quando se viu parada em casa. Mas no fim, acabou se reinventando com esses vídeos no YouTube. Resisti bravamente até o choro da minha filha me convencer de que eu precisava ficar dentro de casa. E para não enlouquecer, eu comecei a preparar pequenas aulas, sem nenhum comprometimento, e postei. E, para minha surpresa, eu fui aceita. Eu tive 1.700 quase visualizações num vídeo, e isso me emocionou bastante. Momento de carinho, cuidado e atenção redobrada. Apesar da distância física, idosos e familiares podem sim ficar bem pertinho durante a quarentena. Só por vídeo, minha irmã manda foto, faz videoconferência. Às vezes eu vou lá, eu fico a 4, 5 metros de distância, olho de longe, pergunto a minha irmã como ela tá. Minha irmã diz que ela tá bem, ela sorri para mim. Aí meu coração enche de alegria quando eu vejo minha mãe bem, que é meu maior bem, que é meu tesouro, que é tudo para mim. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com a monja Kuen Roshi, que é monja zen budista brasileira e missionária oficial da tradição Soto Shu. Com ela, o tema será, claro, como lidar com a ansiedade e o estresse durante a pandemia. Monja, boa noite, muito bem-vinda ao Plantão da Saúde. Nós vimos que a quarentena tem se mostrado um desafio para muita gente. É possível calma e paz interior diante dessa nova realidade tão desafiadora? É realmente uma realidade difícil, há muito sofrimento e a gente acompanha esse sofrimento e a gente sofre junto. Quando acorda de manhã se lembra que estamos no meio da pandemia, a cidade está mais quieta. E o que a gente pode fazer com isso? Existe uma técnica muito simples que é a respiração completa consciente. Respiração completa é assim, você inspira
Dá uma pequena pausa e solta bem devagar pela boca. Faça isso umas 3 vezes, mas depois disso fecha a boca, os lábios e coloca a língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Só toca, de leve. E faça com que as orelhas fiquem em linha com os ombros, o nariz com o umbigo. E respire conscientemente. Perceba que quando você inspira, toda a caixa torácica se expande. Quando você expira, ela se contrai. Essa respiração profunda, a respiração completa que se chama, você começa a perceber que começa a inspirar no abdômen, vai subindo, subindo até os alvéolos pulmonares, e quando você expira é o contrário, dos alvéolos pulmonares, vai murchando a caixa torácica até uma pequena contração no baixo abdômen. Isto melhora inclusive a imunidade. A respiração consciente, a oxigenação do corpo todo, coloca você presente inteiro aonde está. E nós dizemos que a presença pura, estar inteiro onde está, é igual a sabedoria. Quem não está inteiro está dividido, está partido. Estou aqui, estou ali, estou preocupado, estou ansioso. E eu tenho 73 anos, eu também estou longe, como vocês falaram agora há pouco, de neta, filha, neta e bisnetos. E a gente se alegra em ver nas fotografias, nos vídeos, não é? E é o que temos. É o que temos. E ainda bem que temos isto. Em vez de reclamar do que está faltando, apreciar o que nós temos. Eu acho que isso é um pouco de sabedoria. Muito bom. E, Monja, essa técnica de respiração, não é, que a senhora passou para a gente, ela tem um horário para ser feito que seja melhor? E quanto tempo ela deve durar? Quantos minutos? Ou quanto tempo que seria? E se é 1, 2 vezes por dia? Eu acho que cada um de nós deve calcular. Os monges, as monjas no mosteiro, ao acordar de manhã, depois de ir ao banheiro, trocar de roupa, a gente faz alguns minutos de meditação. Essa meditação vai depender de cada um de nós. Quando eu comecei, 5 minutos era um monte de tempo, parece que 5 minutos é uma eternidade. Então, vá começando aos pouquinhos. Faça 1 minuto, 2, e vai ficando confortável nesse estar presente no momento. Nós ouvimos todos os sons, há mais passarinhos agora cantando, ou podemos ouvi-los melhor sem muito trânsito, não é? A poluição do ar está menor. Então, há momentos muito preciosos que a gente pode acordar, levantar e ficar alguns minutos em silêncio. Pode fazer isso antes do almoço. Prepara uma comida gostosa, olha para essa comida, faz um prato bonito e lembre-se que cada grãozinho de arroz, cada pedacinho de pão que possa estar na sua mesa, nele está envolvida toda a vida do universo. Precisaram pessoas plantando, colhendo, teve sol, lua, chuva, estrelas, tudo está envolvido num pedacinho de pão. Coma com respeito e em silêncio, de preferência. Não use o celular na hora de comer, desliga. Depois você liga de novo. E aí, um pouquinho antes da refeição, um momentinho de silêncio, de gratidão, que temos alguma coisa para comer. Antes do jantar, a mesma coisa. E antes de dormir, é importante você respirar e lembrar coisas boas que aconteceram durante o dia. Não é que a gente não vê anunciado, é importante saber, mas é importante também ter tranquilidade para lidar com essa dificuldade. E fica em casa. É isso aí, Monja. A propósito, há quem diga que o momento de crise, por mais caótico que seja, é uma excelente oportunidade para crescer como pessoa, para crescer como ser humano. O que essa pandemia nos ensina? A primeira coisa é que somos todos uma única espécie humana. A pandemia pega todos nós, de qualquer etnia, de qualquer pensamento político ou religioso, ela não faz diferenciação entre o mais rico e o mais pobre. E não faz mais de idade também. Ela está pegando todo mundo de todas as idades. Então é momento de perceber que pertencemos a uma espécie humana, biologicamente uma única espécie. Estamos irmanados, somos filhos e filhas da Terra e temos que nos cuidar. Solidariedade. É alguma coisa que está surgindo e muito bonita. Compartilhamos o pouco que temos ou aquilo que temos.
quer seja momentos de meditação, quer sejam palestras, aulas, quer sejam alimentos, estamos compartilhando. Pessoas que estão agora produzindo aqueles protetores de face para quem trabalha na saúde pública. Estamos começando a apreciar os funcionários que trabalham para nos cuidar, para manter a nossa saúde. Sempre estiveram aí, mas invisíveis. E, de repente, eles são muito importantes. O SUS, o Sistema Único de Saúde. Nossa, tanta coisa que está acontecendo e que a gente está percebendo que não percebia muito. Mas o mais importante é que nos percebamos a vida da Terra, interconectados a tudo e a todos. E o que a gente faz, fala e pensa, mexe na trama da vida. Como é que estamos mexendo? Cada momento que a gente fica com muita instabilidade, raiva, insatisfação, isso se espalha também. Isso é como um vírus que vai contaminando outras pessoas. Cada momento que você encontra o seu eixo de equilíbrio e sente prazer na existência, mesmo na dificuldade, e que você encontra meios de partilhar coisas, momentos e cuidar de todos, você se sente melhor. Então, é o momento, se ficar em casa, é cuidar de todo mundo. Não é que eu estou cuidando de mim, não é que eu sou egóica, é o contrário. É importante lembrar-se disso. Diga. Desculpe, bem, a senhora quer terminar? Não, estou te ouvindo. Não, então, e para as pessoas, a senhora falando tantas coisas importantes, né? E a pessoa que está em casa e está começando a sentir sintomas de depressão, de tristeza, sente saudade e vem aquele pensamento negativo, claro que ela precisa cortar esse pensamento e focar no presente e fazer a respiração. E para as pessoas que estão muito chateadas por estarem longe, né, dos seus familiares, não estar podendo trabalhar e fica com um monte de pensamento, e o meu emprego, e o meu trabalho, o que a senhora pode dizer para essas pessoas manterem a saúde mental e espiritual, né? Primeiro que não está acontecendo só com você. É uma coisa que está acontecendo com a multidão do mundo inteiro. Então não é um problema brasileiro, é um problema internacional. Está todo mundo sem emprego, está todo mundo preocupado com o que vai comer amanhã. O governo está tomando as providências que pode tomar. O nosso país dá R$600 para as pessoas, algumas delas, né? Então, você pensar que algumas providências estão sendo tomadas, há grupos e instituições oferecendo cestas básicas. Então, não tem esse desespero da comida, o desespero do emprego. Isso é para depois, não chegou lá. No momento, você tem que ficar em casa. Fica em casa, fica de boa, porque vai dar certo. Agora, outra coisa eu não posso ver meus filhos, meus netos, eu não posso ver outras pessoas, eles estão em você. Você se comunica com eles hoje em dia por telefone, por redes celulares. Alguns de nós podemos ter essa bênção de ter celulares que a gente pode ver a pessoa no próprio aparelho. Então, existem outras maneiras de estar próximo. Às vezes, estamos próximos brigando, reclamando, discutindo. É o momento de apreciar a vida. Depressão, é natural que há momentos que a gente fique triste. Essa tristeza não é depressão, é tristeza de uma situação internacional gravíssima. Essa doença é muito grave, ela é muito séria. Ninguém está brincando aqui. Quando falam para ficar em casa é porque é muito grave. As pessoas que se curam e contam pelo que passaram é tenebroso. Então, é momento de você saber que se estando em casa e que tem uma certa tristezinha assim, sente essa tristeza. Não foge. Não fica dizendo, não posso ficar triste. Não, eu fico triste. Mas a vida não é só tristeza. Aí você ouve um pássaro. E o passarinho está lá, procurando alimento para dar para o seu filhotinho. Você vê uma planta surgindo. Você olha para o céu, tem nuvens. Tem, às vezes, céu azul, tem estrelas, tem pôr de sol maravilhoso, tem amanhecer lindo. Então, não deixe que essa energia puxe você para baixo. Ela existe, temos que entrar em contato com ela, não podemos negar o que nós sentimos. Nós podemos mudar o que sentimos, porque vamos dar atenção também à vida na sua pluralidade. Viver é lindo. Monja, para a gente encerrar, uma última pergunta minha. Falamos de ansiedade, da possibilidade de depressão, mas tem uma outra questão também, que são pessoas que não podem ficar em casa porque precisam trabalhar, porque fazem parte dos serviços essenciais, profissionais da saúde, por exemplo, e aí emerge o medo. Como transformar esse medo, que na verdade existe para nos salvar, de algo negativo, transformá-lo em algo positivo? Como fazer?
o medo é bom porque nos vai fazer tomar todos os cuidados necessários. Se, por exemplo, você não está recebendo as máscaras e as coisas, como é que você improvisa isso? A gente tem que criar meios. Se você vai ter que estar lá nesse lugar, que vai ter contágio, você tem que criar meios de produzir isso. Então, você pode criar até capacetes e coisas. O pessoal que anda de motocicleta, sei lá, eu não sei, tem viseiras de motocicleta, sei lá, vai de capacete. É esquisito, mas não vai se contagiar nem contagiar ninguém. Medo é importante, porque o medo faz com que você tome as precauções necessárias, mas não pode ser um medo que paralisa. Esse medo não. É um medo com o qual você vai fazer o que é necessário. Lava bem as mãos, troca as luvas, não tem máscara suficiente? Faça máscaras. Tem várias pessoas ensinando como fazer máscara. Não são as melhores do mundo? São as que temos. E pelo menos você tenta se proteger assim. Põe plástico em volta. Nós temos que criar condições. Eu acho que todos os países têm condições de criar as suas necessidades para o sistema de saúde. E nós temos que pedir para as empresas, temos que pedir para quem pode fazer isso, que faça e disponibilize para as pessoas que trabalham com saúde, porque é um absurdo não ter proteção. Claro que dá medo. Vão ficar doentes, vão ser contagiados. Mas lembre-se que muitos também se curam. Então, não pense só a doença como terminal, não pense só como óbito, pense também no grupo de pessoas que se recuperam. E que você, estando no sistema de saúde, vai provavelmente se recuperar melhor. Então, não deixe de cuidar, mas cuide-se para se cuidar melhor. Sempre um aprendizado, né? E um privilégio ouvi-la. Muito obrigado pela entrevista, Monja Coen. Maravilhoso. Muito obrigada, Monja. Para vocês. Muita saúde. Amém. Boa noite. Um beijo para você. Olha, que bom, né? Terminar sexta-feira com uma entrevista tão bacana como essa, com tantos aprendizados aí da Monja Coen. O silêncio da Avenida Paulista foi quebrado hoje por um protesto em plena quarentena. Cerca de 100 entregadores de comida por aplicativo se posicionaram contra as condições de trabalho e contra os baixos salários, apesar do aumento da demanda pelos pedidos. Os entregadores de moto e de bicicleta chegaram a bloquear totalmente a Avenida Paulista na altura aqui da TV Gazeta e o trânsito ficou parado. A polícia militar foi acionada e eles continuaram fazendo barulho, ocupando 2 das 4 faixas. O ato é contra o valor baixo de cada entrega, algumas em torno de R$ 4,00, segundo os trabalhadores. Há casos, de acordo com os manifestantes, em que a empresa fica com até 70% do valor por corrida. Os entregadores também reclamam que, mesmo com o aumento no número de entregas desta época de pandemia, o salário no final do mês não tem mudado muito. Alguns, com quem eu conversei agora, têm tirado R$ 1.500, isso porque alguns trabalham para até 3 empresas ao mesmo tempo. Os manifestantes reclamam ainda que não receberam itens de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus, como máscaras ou álcool em gel. Após cerca de meia hora, o trânsito foi liberado. Bom, em nota, a empresa RAP disse que forneceu máscaras e álcool em gel para os entregadores e que criou uma campanha educativa com recomendações das autoridades sanitárias. Sobre as tarifas, diz que vem aplicando os mesmos critérios no valor do frete. O Plantão da Saúde entrou em contato com as outras empresas de entrega por aplicativo sobre a reivindicação dos entregadores, mas até agora não houve resposta. E nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o Dr. Fábio Zanata, que é médico anestesiologista pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especializado em anestesia pediátrica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Com ele nós vamos falar dos riscos e dos perigos de se entubar um paciente diagnosticado com a Covid-19. Muito obrigada, Dr. Fábio, pela sua presença aqui no programa. Doutor, quais são os riscos na hora de se realizar, né, de se entubar uma pessoa com esse vírus? Olá, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, Michele, obrigado, Celso, pelo convite. Nós temos que observar o seguinte, estamos vivendo um momento na saúde brasileira onde não tem precedentes, tanto os hospitais públicos quanto os hospitais particulares estão sendo altamente demandados por uma situação única de cuidado dos pacientes com coronavírus, que ele evolui para uma insuficiência respiratória, como todo mundo está sabendo.
O que acontece é que a evolução dessa doença, ela leva o paciente a ganhar uma fadiga, ganhar uma falta de ar e evolui então para uma insuficiência respiratória. E o tratamento dessa insuficiência respiratória final é a intubação traqueal. Toda vez que a gente promove uma intubação traqueal, o paciente está desacordado e não tem nenhum reflexo da sua via aérea. Quando a gente faz a intubação, ele pode tossir, ele pode mexer, ele pode levar secreções aerosol, gotículas no ambiente, e aí todos os profissionais que estão em volta, eles podem ser contaminados se o paciente, obviamente, for positivo para o coronavírus. Doutor, e a gente vê um momento, esse novo coronavírus, ele traz muitas novidades, a comunidade médica está tendo acesso a ele agora, o que ele causa. E no que a Covid-19 mudou em termos de protocolo de vocês profissionais da saúde? A gente costuma falar que a gente sempre tem a nossa proteção para realizar os nossos procedimentos, mas ele trouxe uma situação, obviamente, totalmente diferente. Por quê? É um vírus altamente transmissível e contagiante. A gente tem que se proteger a hora que for fazer esse procedimento de intubação traqueal. Então, nós utilizamos aquela máscara que está todo mundo mostrando para entrar em contato com alguém que fale, que esteja contaminado, para evitar gotículas que se respiram, aerosol, luvas, macacão, óculos, toda a proteção que seja impermeável para que você entre em contato com qualquer secreção do paciente. Aí a questão é quando faltam essas EPIs. E aí qual é a situação, qual é o plano B para lidar com esse paciente que precisa de ajuda e no momento não tem a EPI necessária? Exato, nós falamos no início, né, que os hospitais públicos eles carecem de um equipamento de proteção satisfatório. Então nós temos muitas reclamações de profissionais, inclusive. Como a gente viu por aqui, a gente consegue adaptar, obviamente, que nós temos que tomar a nossa precaução da melhor forma possível. Então, como a gente já viu, existem umas caixas de acrílico que se andaram fazendo para a gente utilizar no momento da intubação traqueal. A gente coloca e posiciona na cabeça do paciente para evitar que tenha algum contato, alguma secreção com os profissionais. A gente consegue fazer com que também coloque alguns óculos de proteção de cirurgia para evitar gotículas ou aerosol também novamente. Usar macacão cirúrgico para evitar esse contato, sempre evitando o contato da secreção ou do material contaminado do paciente com o executor do procedimento. Doutor, em detalhes, muita gente tem a dúvida, né, e a curiosidade e o medo de como que é esse procedimento de intubação. Então, a pessoa, ela recebe uma sedação e aí, como que isso acontece? O procedimento da intubação traqueal, ele é traumático, né, porque você faz algo não fisiológico para o paciente. Então, é sempre numa situação de desgaste ou insuficiência respiratória ou um trauma que ele não mantém a capacidade ventilatória ou então rebaixamento do nível de consciência. Para a gente fazer o processo de intubação traqueal, ele precisa ter umas etapas que devam ser feitas para proteger e evitar outros danos. Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um AVC ou algo pior. O que acontece? Toda vez que nós fazemos a intubação traqueal, sem um preparo, catecolaminas são adrenalinas que são dispersadas na corrente sanguínea, elevam a pressão arterial e promovem dor. Então, nós fazemos a sedação, como você falou, que são uma classe de 3 medicamentos. São relaxantes musculares, são sedativos para fazer o paciente dormir e não lembrar dessa sensação desagradável e são analgésicos potentes para evitar que eles sintam dor. Esses medicamentos são obrigatórios utilizar antes da intubação traqueal para evitar essas complicações que eu já falei. E depois ele permanece inconsciente pelo tempo que ficar intubado. Exatamente. Aí, obviamente, nós temos que tomar todos os procedimentos depois da intubação traqueal, como, por exemplo, o ventilador mecânico que todos os hospitais estão falando. Os ventiladores mecânicos, eles vão dar a sequência da ventilação e da estabilização desse paciente, seja na UTI, seja no hospital, o que for. Porque não adianta só você intubar o paciente e você não ter os cuidados do paciente com relação ao tratamento dessa insuficiência respiratória. Claro, a gente tem falado muito em intubação, até porque das pessoas que têm a Covid-19, só 5% acabam
necessitando esse tipo de procedimento, mas ainda assim é muita gente pelo enorme número de casos. E tenho visto relatos de pessoas, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, que quando chega no momento que a doença atinge um nível muito grave, há um receio da intubação. Muito se fala, inclusive, que a possibilidade de você escapar de uma intubação, de sair vivo de uma intubação, é de 50%. O senhor confirma esses números? Esse receio faz sentido? Por que existe esse medo tão grande de chegar a esse ponto da pessoa ser intubada? Como eu já falei, a intubação traqueal é o último tratamento para a insuficiência respiratória. A gente tenta sempre fazer a ventilação não invasiva através de catéter de O2, depois máscara de nebulização, aí progride para uma VNI, que é a ventilação não invasiva, CPAP, por exemplo, que as pessoas com uma apneia do sono precisam. Que são que tem, por exemplo, nos hospitais de campanha que estão instalados por aí, de baixa e média complexidade. Isso. Perfeito. E o último caso nós vamos para a intubação traqueal. Qual que é o receio? A intubação traqueal, ela tem os seus desafios, ela não é uma técnica que se resolva agora, faça imediata. O médico recém-formado, ele não tem a capacidade de fazer uma intubação sem treinamento adequado, sem ter um curso, sem ter prática. Por isso que é treinado em bonecos antes. A taxa de sucesso de uma intubação traqueal que nós temos na residência de anestesiologia, a clínica faz, é baixa, porque você precisa treinar, ter um tempo, vamos dizer, horas de voo para você conseguir fazer. E aquela pessoa que acha que vai conseguir e vai tentar e não sabe, não tem a técnica, não tem a capacidade, ela está lidando com um indivíduo que já está numa reserva limite. Ele não tem mais nenhuma reserva que ele possa esperar para poder esperar uma pessoa mais capacitada, esperar alguém ali que consiga ter um desfecho do caso. Não dá tempo, Não né? dá tempo. É aquele negócio ou vai ou o desfecho é bem desfavorável. Então, antes de se realizar a intubação traqueal, é preciso fazer treinamento, é preciso fazer aulas com quem tem Não sou médico, sou fisioterapeutas, todo mundo trabalha no tema. Exatamente. Ontem veio o fisioterapeuta aqui respiratório lá da Santa Casa e ele comentou que tem o Lucas Del Sarto e ele falou que tinham... Eu falei, quanto tempo leva para o fisioterapeuta se preparar, né? A gente acha uma semana, 15 dias, ele falou assim... Não, a gente tem um curso de especialização até de 2.000 horas na Santa Casa, né? Então, Exato. Não é uma coisa que você vai resolver ali em um mês, não. Esse tema veio muito à tona com o coronavírus, mas a gente ainda sempre tem os pacientes que sofrem no trauma nas estradas, paciente que tem rebaixamento do nível de consciência, seja ele por AVC, por infarto, ou corpo estranho da via aérea, que precisa ser entubado rapidamente. E quando você tem a sua prática, você tem a habilidade, isso não é um procedimento, vamos dizer, de 7 cabeças. É difícil, você precisa ter os parâmetros e as técnicas adequadas, os passo a passos, mas não fica algo impossível, não fica algo difícil. Agora, para quem não tem essa técnica, para quem não tem essas habilidades, esse treinamento, é algo bem difícil e o desfecho, obviamente, é bem, vamos dizer assim, leva à morte. Bom, a gente vai continuar conversando com o Dr. Fábio Zanata, que é médico anestesiologista pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especializado em anestesia pediátrica pela Faculdade de Medicina da USP. Agora nós vamos falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte, com o nosso giro de notícias. O doutor nos perguntava do futebol, agora chegou a hora de a gente saber o que está acontecendo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a solidariedade do brasileiro é um sopro de esperança nesse momento de crise. Lembram do brasileiro Leonardo Felipe Amâncio, ponteiro do time de vôlei, do vôlei Talan Esporte Clube, que estava preso na Arábia Saudita sem conseguir voltar ao Brasil? Pois é, ele já está em casa e graças a uma carona providencial. O volante Souza, do Al-Ahly, o atacante Romarinho e o goleiro Marcelo Groi, ambos do Al-Ittihad, conseguiram uma autorização do governo saudita para deixar o país num voo fretado. Eles entraram em contato com o Leonardo, conseguiram incluí-lo na comitiva que saiu do Oriente Médio no começo dessa semana. É para bater palmas, né? Que notícia boa. É verdade. 13 jogadores do Atlético Mineiro se organizaram e adquiriram
6 toneladas de cestas básicas que serão doadas para instituições sociais de Belo Horizonte. Fizeram parte da iniciativa Hever, Vitor, Gabriel, Diego Tardelli, Igor Rabelo, Rafael, Mailton, Casares, Otero, Zé Wellison, Ricardo Oliveira, de Santo e Savarino. Já o diretor de futebol, Alexandre Matos, atuou como voluntário ajudando um buffet da capital mineira a distribuir 530 marmitas para a população de rua da região da rodoviária da cidade. O Borussia Mönchengladbach encontrou uma solução para lotar o estádio, mesmo com as partidas do campeonato alemão, mesmo que elas sejam todas retomadas com portões fechados, o que é muito provável. Um grupo de torcedores criou manequins em papelão em tamanho real, com a foto de integrantes da torcida. Cada peça será vendida por 19 euros. E o interessado também deverá pagar mais 2,5 euros pelo ingresso simbólico da partida. Cerca de 6.500 cartazes já foram comercializados. O estádio do Borussia tem capacidade para 59 mil pessoas. Assim, os jogadores não se sentem sozinhos. Exatamente isso. Carlos Augusto Montenegro, integrante do comitê gestor do futebol do Botafogo, fez críticas severas à postura do Flamengo diante da pandemia do novo coronavírus. Segundo o dirigente botafoguense, a diretoria do clube rubro-negro estaria forçando a volta do Campeonato Carioca o mais cedo possível, o que colocaria em risco a saúde de atletas e funcionários. Montenegro ainda citou a tragédia do Ninho do Urubu, que fez 10 vítimas fatais, ao afirmar que esse episódio deveria ter tornado os responsáveis pelo Flamengo mais sensíveis ao valor da vida. Infelizmente, a pandemia do novo coronavírus segue fazendo vítimas fatais no meio esportivo. O ex-jogador Norman Hunter, bicampeão inglês pelo Leeds United e campeão mundial com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966, faleceu nesta sexta aos 76 anos de idade, vítima da doença. Norman foi internado na semana passada depois de ter sido diagnosticado positivo para a Covid-19, não conseguiu se recuperar e acabou morrendo nesta manhã. Os nossos sentimentos à família e aos amigos. Você que está em casa acompanhando todas as novidades do mundo do esporte pelo site gazetesportiva.com. Todos os dias, atualizações e notícias fresquinhas. É isso aí. Bom. E agora, continuamos a nossa entrevista com o Dr. Fábio. Posso fazer uma pergunta? A gente tem seguido a linha da OMS, o governo federal tem seguido isso, com a orientação para ficar em casa com o melhor tratamento no momento, até para desafogar o sistema de saúde, que acabam estressando vocês que estão trabalhando. Até para ficar claro para o telespectador, não são só as gotículas que contaminam com o vírus. Suor, urina, também são capazes de transmitir o vírus e a Covid para vocês, profissionais da saúde? Então, todas as secreções do paciente ainda, eles podem conter o vírus. Ainda existem muitos estudos falando qual é a maneira correta, quais são os tipos, todas as secreções dos pacientes que podem ou não conter o vírus, mas tudo aquilo que você entra em contato com um paciente que pode estar com coronavírus, isso sim pode levar a ser infectado. Então, suor, urina, fezes, gotículas, lágrima, tudo isso deve ser, sangue, obviamente, deve ser evitado. Doutor, o senhor continua trabalhando? Como que está a sua rotina e os seus cuidados pessoais? E o senhor é médico, né? Também com a sua família nessa época de novo coronavírus? Eu faço anestesia para cirurgias, obviamente, e muito para equipes da cirurgia oncológica, de câncer. Então, a gente está trabalhando com emergências, porque cirurgias de câncer não podem parar. A minha prevenção sempre é com todos os materiais de equipamento individual, máscara, luva, avental. E aí, quando eu acabo as cirurgias, eu vou para casa. Antes de chegar em casa, entrar em contato com a minha família, tomo um banho, espero um tempo para entrar em contato, deixo o meu sapato fora de casa, lavo bem as mãos antes de entrar em casa, no carro, álcool gel, e depois tomo banho, ponho uma outra roupa e vou entrar em contato com eles. Isso aí. Muito obrigada, viu, Dr. Fábio Zanata, médico especialista e falando aqui com a gente, anestesiologista lá da Santa Casa de São Paulo, especializado em anestesia pediátrica. Doutor, muito obrigado. Muito obrigada, obrigado, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos.
E agora, um recado nosso. No enfrentamento contra o novo coronavírus, toda informação, desde que seja de fonte confiável, é importante. Mas nós também queremos chamar a sua atenção para a importância de permanecer em casa o maior tempo possível. Por isso, eu repito, a nossa marca d'água, essa que fica do lado superior direito da sua tela, ganhou uma casa em nome de proteção e segurança que queremos transmitir para você. Assim, a TV Gazeta incentiva as recomendações das autoridades da saúde e recomenda, mais uma vez, que quem tiver condição de ficar em casa, que fique, pelo bem de todos nós. E não é porque tem feriado que é para furar o isolamento, viu? Fique em casa, fique com a gente, pode ter certeza que vai valer a pena. O nosso Plantão da Saúde de hoje fica por aqui. Nós voltamos aqui no Plantão na segunda com mais informações, mas no domingo, ao vivo, às 9 horas da noite, com Mesa Redonda Futebol Debate. Celso. É isso aí, uma boa noite para você. Nos vemos segunda e fique agora com o Jornal da Gazeta. Até mais.